Olá pessoal, bem-vindos ao Bookcast. Que legal ter vocês aqui com a gente de novo. No nosso mergulho de hoje, vamos explorar um livro que tem nada o que falar. Comer para Vencer Doenças, do Dr. William W. Li. É um prato cheio para quem quer entender como a alimentação pode ser uma arma poderosa contra doenças. E não esqueça de dar uma olhada no nosso canal no Telegram, o Arquebook, para continuar essa conversa e trocar ideias sobre o livro e muito mais. É isso aí. O prazer é estar aqui de volta para desvendar esse livro junto com vocês. O Dr. Lee realmente nos desafia a repensar nossa relação com a comida, né? Afinal, o que colocamos no prato pode ser tanto remédio quanto veneno, como diz o ditado. Verdade. E a jornada do Dr. Lee até chegar a essa conclusão é super interessante. Ele começou lá em Harvard, trabalhando com o Dr. Judah Folkman, um pioneiro na pesquisa sobre angiogênese, que, para quem não sabe, é o processo de formação de novos vasos sanguíneos no corpo. A sacada genial deles foi perceber que controlar o crescimento desses vasos em tumores poderia ser uma revolução no tratamento do câncer. E sabe o que é mais incrível? Essa ideia, que começou focada no câncer, acabou se expandindo para um monte de outras doenças. O Dr. Lee percebeu que a angiogênese desregulada não era um problema só do câncer, mas sim um fator comum em mais de 70 doenças. Doenças do coração, AVC, diabetes, Alzheimer, obesidade. A lista é enorme. E lá em 1993 ele teve um estalo. E se a gente pudesse controlar o crescimento dos vasos sanguíneos para tratar todas as doenças? Que baita insight, né? Total. E o livro também nos leva a questionar a abordagem tradicional da medicina em relação à nutrição. O Dr. Lee conta uma história que me marcou bastante. Ele trabalhava com veteranos de guerra, muitos deles enfrentando doenças sérias, e para a pergunta que sempre surgia: Doutor, o que eu posso comer para me ajudar? E ele, como médico, se sentia de mãos atadas, porque a faculdade não tinha dado a ele as ferramentas para responder essa pergunta tão crucial. Foi aí que ele mergulhou de cabeça no universo da nutrição e da saúde, e o resultado dessa busca tá nesse livro que a gente vai destrinchar hoje. Poxa, que situação, né? Infelizmente, essa falta de ênfase na nutrição na formação médica ainda é uma realidade em muitos lugares. A comida tem um impacto gigantesco na nossa saúde, mas muitas vezes a gente não dá devida atenção a isso. A história do Dr. Lee é um alerta pra gente, né? Precisamos de uma visão mais holística que leve em conta o poder dos alimentos na prevenção e no tratamento de doenças. Com certeza. E comer para vencer doenças nos convida a ir além daquela definição simplista de saúde como a mera ausência de doença. O Dr. Lee defende que a saúde é um estado ativo, vibrante, mantido por sistemas de defesa incríveis que a gente tem dentro do nosso corpo. É isso aí. Nossos corpos são máquinas complexas e eficientes, equipadas com sistemas de defesa que trabalham incansavelmente para nos manter saudáveis. E o mais legal é que esses sistemas, além de poderosos, ainda se comunicam e colaboram entre si. Alguns deles são tão incríveis que podem até reverter doenças. E o Dr. Lee foca em 5 desses sistemas de defesa. A angiogênese, que a gente já mencionou, a regeneração, o microbioma, a proteção do DNA e a imunidade. Ele chama esses sistemas de os 5 pilares da saúde. E a sacada é que, ao entender como esses sistemas funcionam e como a nossa alimentação pode dar aquela força para eles, a gente pode interceptar doenças antes mesmo delas aparecerem. É mudar o mindset, sabe? Sair daquela postura passiva de só evitar o que faz mal e partir para ação, usando a comida como ferramenta para turbinar a nossa saúde no dia a dia. Show! Para começar, o livro fala da angiogênese, mas hoje a gente vai se aprofundar no segundo pilar, a regeneração. O que você pode nos contar sobre ela? A regeneração é um processo vital para manter nosso corpo funcionando direitinho e as estrelas desse show são as células-tronco, o Dr. Lee deixa bem claro. As células-tronco são essenciais para criar e manter nossos órgãos. Ele chega a dizer que se elas parassem de funcionar, a gente não ia durar muito tempo, não. É de arrepiar, né? Demais. É incrível pensar que tudo começa lá no início da nossa vida com um punhado de células-tronco embrionárias, capazes de se transformar em qualquer célula do nosso corpo. É o que a gente chama de pluripotência. É como se fossem sementes mágicas que podem virar qualquer parte da planta. No nosso caso, qualquer célula, de músculo a neurônio, de pele a célula do coração. E mesmo na fase adulta, as células-tronco continuam trabalhando duro para reparar, substituir e regenerar as células que já estão cansadas ou danificadas. Elas são tipo uma força-tarefa especializada em renovar nosso corpo. E apesar de serem só uma pequena fração do total de células do nosso corpo, um 0,0002% dos nossos 37,2 trilhões de células tempo de Down, elas têm um poder de regeneração absurdo. É como se fossem agentes secretos que identificam os problemas e partem para a missão de consertar tudo. E o transplante de medula óssea, que rendeu o prêmio Nobel ao Dr. E. Donald Thomas, é a prova de que as células-tronco podem reconstruir o sistema imunológico, né? Mas o que me deixou de boca aberta é que as pesquisas mais recentes mostram que a nossa alimentação tem um impacto direto na atividade dessas células incríveis. Pois é. A relação entre a comida e as células-tronco é um campo de pesquisa super promissor.
E é interessante ver como a angiogênese e a regeneração andam de mãos dadas. Os mesmos sinais que avisam que o corpo precisa de novos vasos sanguíneos também chamam as células-tronco para a ação. O VEGF, por exemplo, é um fator de crescimento que tanto estimula o crescimento de vasos sanguíneos quanto manda um recado para as células-tronco lá na medula óssea. Tipo, gente, tem trabalho aqui. E as células-tronco também ajudam a formar novos vasos sanguíneos, uma parceria que garante a saúde dos nossos tecidos. É de pirar a cabeça saber que uma boa parte das células dos novos vasos, entre 2% e 25%, vem direto das células-tronco. Que incrível, mas assim como a comida pode dar um up nas células-tronco, tem uns vilões que podem detonar elas. O Dr. Eli cita o tabagismo tanto ativo quanto passivo. Sim. Fumar, ou mesmo ficar perto de quem fuma por pouco tempo, tipo uns 30 minutos, já é o suficiente para dar um nocaute nas células-tronco, sabe? E a poluição do ar também é um problemão. Estudos mostram que respirar poluído, cheio de partículas finas, diminui o número de células progenitoras endoteliais do sangue, e o açúcar alto no sangue, mesmo quem não tem diabetes, também pode atrapalhar as células-tronco. Mais um motivo pra gente maneirar nos doces, né? E claro, o diabetes, tanto tipo 1 quanto 2, causa danos sérios à função das células-tronco. Manter o açúcar no sangue equilibrado não é só importante para evitar o diabetes, mas também para proteger a capacidade do nosso corpo de se renovar. No sistema cardiovascular, as células-tronco são verdadeiras heroínas. As células progenitoras endoteliais não só ajudam a formar novos vasos, como também dão um jeito nos vasos que já estão danificados, prevenindo a aterosclerose, que pode levar a infartos e AVCs. É como se elas fossem a equipe de manutenção dos nossos vasos, garantindo que tudo funcione redondinho. O livro conta casos de pacientes que se beneficiaram do poder das células-tronco, como os pacientes do Dr. Richard Burt, da Northwestern University. Ele usou as próprias células-tronco dos pacientes para tratar doenças autoimunes graves, como esclerodermia e miastenia graves, e os resultados foram impressionantes. Tem a história da Grace Mayhouse e da Elizabeth Korgintakis, que tiveram suas vidas transformadas por essa terapia e até foram ao Vaticano. É emocionante ver o potencial dessa abordagem, né? E as pesquisas com células-tronco não param de avançar. Já tem resultados promissores no tratamento da paralisia cerebral e do autismo, como foi mostrado no evento United Cure, no Vaticano. É um futuro cheio de esperança para quem sofre com essas condições. Outro conceito que me deixou de queixo caído foi dos ímãs de célula-tronco. São tecnologias que atraem as células-tronco do próprio paciente para os lugares do corpo que precisam de reparo. O Dr. Lim dá o exemplo de uma membrana que está sendo testada para tratar úlceras em diabéticos e pessoas com varizes, com resultados incríveis na cicatrização. Imagina só, usar ímãs para direcionar as células-tronco para os pontos certos. Que ideia genial. É uma sacada genial, né? Usar a tecnologia para potencializar a capacidade de cura que já existe dentro da gente. É como se a gente desse um GPS para células-tronco, guiando elas para o destino certo. Agora, vamos mudar um pouco de assunto e mergulhar no mundo do microbioma. Por muito tempo, a gente foi bombardeado com a ideia de que bactéria era sinônimo de doença. Mas o Dr. Lee nos mostra que nem toda bactéria é vilã. Essa mudança de paradigma é fundamental, né? A gente passou anos com medo de qualquer micróbio, tentando eliminar todos eles, mas a ciência moderna está mostrando que muitas das bactérias são nossas aliadas essenciais para manter a gente saudável. E o Dr. Lee resgata o trabalho do Ilya Metchnikov, um cientista visionário que lá em 1907, durante uma epidemia de cólera, questionou essa ideia de que toda bactéria era inimiga. Ele sugeriu que as bactérias do iogurte, o Lactobacillus bulgaricus, podiam aumentar a longevidade. E essa teoria lhe rendeu o Prêmio Nobel em 1908. Metchnikov foi um pioneiro, né? Abriu o caminho para a área de pesquisa do microbioma, que hoje é uma das mais crentes da ciência. O Dr. Lee mostra como o número de estudos sobre o microbioma explodiu desde o ano 2000, o que indica que esse conhecimento vai revolucionar a medicina no futuro. E a gente já vê exemplos práticos disso. Pesquisadores da Universidade da Finlândia Oriental descobriram que uma dieta rica em fibras faz as bactérias do intestino produzirem ácido endopropiônico, uma substância que protege contra o diabetes tipo 2. É a prova de que a comida que a gente escolhe pode estimular a produção de substâncias protetoras no nosso corpo. Mas é bom lembrar que nem tudo que o microbioma produz é benéfico. Algumas bactérias liberam substâncias tóxicas como sulfeto de hidrogênio produzido pela desofovibrio. Esse gás pode danificar a parede do intestino, causando o que a gente chama de intestino permeável. Imagina a parede do intestino como um filtro que seleciona o que pode entrar no corpo. O sulfeto de hidrogênio faz buracos nesse filtro. E aí, substâncias que deveriam ficar só no intestino acabam vazando para a corrente sanguínea, o que pode causar inflamação em várias partes do corpo. É como se a nossa barreira de proteção intestinal ficasse toda esburacada, né? E o Dr. Lee também fala sobre como o nosso microbioma se forma desde o comecinho da vida. A gente costumava achar que o útero era estéril, mas hoje sabemos que a mãe já transfere bactérias para o bebê durante a gravidez, preparando o terreno para um microbioma saudável. É a mãe dando um presente para o filho antes mesmo dele nascer. Um kit de boas-vindas com bactérias amigas.
E o mais legal é que pequenas mudanças no ambiente e na alimentação podem influenciar quais bactérias vão dominar nosso intestino. O Dr. Lee dá o exemplo do cranberry e da romã, que ajudam no crescimento da Akkermansia mucinifera, uma bactéria do bem que adora se alimentar do muco que reveste o intestino. É como se a gente escolhesse o cardápio das bactérias que moram na gente. E ele enfatiza que a dieta é a ferramenta mais poderosa que temos para moldar nosso microbioma. Em poucas horas, a comida que a gente come já causa mudanças na população de bactérias. E não é só isso, a dieta pode influenciar a capacidade do intestino de se curar e até turbinar a eficácia de tratamentos contra o câncer, mexendo na quantidade de bactérias específicas. É impressionante como o que a gente coloca no prato tem o poder de transformar esse universo microscópico dentro da gente. É impressionante mesmo. E agora, que tal a gente falar um pouco sobre o nosso DNA? A gente geralmente só lembra do DNA quando o assunto é genética, tipo testes de ancestralidade ou para saber se a gente tem risco de desenvolver certas doenças. Mas o Dr. Lee nos mostra que o DNA é muito mais que isso. Ele é um dos nossos sistemas de defesa. É mesmo. Além de guardar nosso código genético, o DNA tem mecanismos para se proteger sozinho. Ele está sempre monitorando, corrigindo qualquer erro, usando as informações de backup que ele mesmo guarda. É como um sistema de autocorreção que garante que tudo funcione direitinho. E o projeto Genoma Humano, concluído em 2003, foi um marco, né? Liderado por Francis Collins e Craig Venter. O projeto mapeou todos os genes humanos, abrindo um leque de possibilidades para entendermos melhor como o nosso corpo funciona. E você tem noção da quantidade absurda de DNA que a gente tem no corpo? Se juntasse o DNA de todas as nossas células e esticasse tudo, daria para fazer uma estrada genética de 67 bilhões de quilômetros. É muita informação para proteger, né? É DNA que não acaba mais. E essa super autoestrada de informação genética está o tempo todo exposta a fatores que podem causar danos. A fumaça do cigarro, por exemplo, é carregada de substâncias químicas que detonam o DNA, e mesmo quem não fuma, mas convive com fumantes, sofre as consequências. Mas, felizmente, nossas células são espertas. Elas têm enzimas de reparo de DNA que funcionam como verdadeiros mecânicos moleculares, encontrando e consertando os estragos, trocando as peças danificadas. É um trabalho incrível de reparo. E o nosso estilo de vida também influencia a saúde do nosso DNA, sabia? O Dr. Lee cita estudos que mostram como o exercício físico e o sono podem causar mudanças epigenéticas no DNA. Mudanças epigenéticas são como interruptores que ligam ou desligam certos genes sem mexer no código genético em si. Tipo, um estudo mostrou que pedalar por algumas semanas causa mudanças no DNA do esperma, e essas mudanças podem afetar o desenvolvimento do cérebro do bebê no futuro. E dormir bem faz bem para o DNA, enquanto noites mal dormidas têm um efeito contrário. É incrível como nossas escolhas podem ter um impacto que vai além da gente, né? Demais. E a alimentação também entra em cena quando falamos de telômeros, que são como capinhas protetoras nas extremidades dos nossos cromossomos. O Dr. Lee fala de estudos que mostram que amamentar protege os telômeros dos bebês, enquanto tomar muito refrigerante detona eles. Imagina só, o impacto de beber refrigerante todo dia no envelhecimento das células é comparável ao do cigarro. É de assustar, né? Beber muito refrigerante pode acelerar o envelhecimento em quase 5 anos a cada ano. Mas a boa notícia é que, pelo menos em parte, esse encurtamento dos telômeros parece ser reversível com hábitos saudáveis. E tem alimentos que são verdadeiros heróis na proteção do DNA. A soja, a cúrcuma e o café, por exemplo, ativam os genes que protegem o DNA e diminuem o efeito dos genes que causam problemas. E a dieta mediterrânea, rica em frutas, legumes, azeite de oliva e grãos integrais, também é um escudo para proteger os telômeros. É como se a gente pudesse usar a comida para turbinar nossos genes do bem. É demais. Agora, para finalizar nosso papo, vamos falar do sistema imunológico, que é a nossa linha de frente contra doenças e invasores. O Dr. Lee lembra da varíola, uma doença que aterrorizou a humanidade por séculos. Tem até múmias egípcias com marcas da varíola. Era uma doença cruel, causada por um vírus. Matava muita gente e quem sobrevivia ficava com cicatrizes horríveis. Só no século XX, a varíola matou mais de 300 milhões de pessoas. Mas em 1980, a Organização Mundial da Saúde anunciou a erradicação da varíola graças à vacinação em massa, uma vitória épica da ciência e da saúde pública. Uma prova de que o sistema imunológico, quando treinado direitinho, é capaz de vencer inimigos poderosos, né? E as primeiras formas de imunização, como a variolação, praticada na China, e a primeira vacina contra a varíola, criada por Edward Jenner em 1796, abriram um caminho para a gente se proteger de um monte de doenças. Jenner, aliás, é considerado o pai da imunologia. Um gênio. E além das vacinas, tem outras maneiras de dar um boost na imunidade. O jejum intermitente, por exemplo, coloca o corpo no modo de reciclagem, eliminando células do sistema imune mais velhinhas e estimulando a produção de células novinhas em folha. É como apertar o botão de reset do sistema imune. Olha como dá uma faxina geral, né? E o Dr. Lee explica que nosso sistema imune tem duas partes. A imunidade inata, que age rápido contra qualquer invasor, e a imunidade adaptativa, que é mais lenta, mas tem memória, sabe? Ela aprende com os invasores que já enfrentou e reage com mais força e rapidez se eles aparecerem de novo. É
Tipo, a imunidade inata é a primeira linha de defesa que parte para cima de qualquer um que se aproxima. Já a imunidade adaptativa é a tropa de elite, treinada para combater inimigos específicos. A imunidade inata libera substâncias como interferon e usa células natural killer que identificam e destroem células inimigas. A adaptativa, por sua vez, conta com as células B, que produzem anticorpos, e as células T, que têm várias funções no combate aos invasores. E tem células B que viram células de memória, tipo soldados veteranos prontos para entrar em ação de novo. E em outro papo, a gente pode até falar de alimentos que ativam as células B, como pimenta e alcaçuz. Boa. E é importante lembrar que, às vezes, o sistema imune pode exagerar na dose, causando as doenças autoimunes, que estão cada vez mais comuns hoje em dia, que têm sido ligadas a dietas ruins e desequilíbrios no microbioma. E as alergias também são exemplos de respostas imunes descontroladas. O sistema imune precisa estar em equilíbrio para funcionar direitinho. Bom, a gente explorou os 5 sistemas de defesa do nosso corpo: angiogênese, regeneração, microbioma, proteção do DNA e imunidade, e vimos como eles trabalham juntos para nos manter saudáveis. E o Dr. Liv nos mostra que, com as escolhas certas no prato, a gente pode dar aquela força para esses sistemas, transformando a comida numa aliada poderosa contra doenças. Mudar a forma como a gente encara a comida, né? Não é só evitar o que faz mal, mas também buscar alimentos que fortaleçam esses 5 pilares da saúde. E aí, pessoal, o que vocês acharam da nossa conversa sobre comer para vencer doenças? Esperamos que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre esses sistemas incríveis que a gente tem dentro do corpo. E para terminar, fica a reflexão. Como pequenas mudanças na alimentação, com foco em fortalecer esses sistemas de defesa, podem ter um impacto gigante na sua saúde a longo prazo. Pensem nisso. O poder de viver mais e melhor pode estar na sua mão ou melhor, no seu prato.